Esta foi uma semana em que olhamos para o Estado da Nação, um debate parlamentar que aconteceu na quinta-feira com o Orçamento Retificativo e também na sexta-feira com o Estado da Nação. E para nos ajudar a entender como está a nação, tenho dois convidados, Paulino Dias e Euridice Monteiro. Obrigado pela vossa disponibilidade. Eu começo com este sublinhado do Primeiro-Ministro no Parlamento, em que acusou o anterior governo de ter ludibriado o Fundo Monetário Internacional, alegando que a instituição não detectou a derrapagem na despesa pública de cerca de 8 milhões de contos. São acusações graves do Primeiro-Ministro, são denúncias graves. Não corremos o risco de ter o FMI a bater-nos a porta, e qual deverá ser o papel do Tribunal de Contas depois destas declarações de Francisco Carvalho? Muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra ter-vos aqui. A colega e amiga Euridice, cumprimentar também os telespectadores que nos escutam lá em casa. Esta questão deve ser analisada a partir de várias óticas. Uma das óticas, e a que eu penso que é mais importante neste momento, é o relacionamento do Estado de Cabo Verde e dos seus agentes com as instituições internacionais, as instituições parceiras de desenvolvimento. Eu não vou entrar nos detalhes porque isso é importante, mas vale mencionar que instituições como o FMI, o Banco Mundial, o BAD e outras instituições desta natureza, além da assistência técnica, têm uma responsabilidade enorme, têm um certo poder que o que dizem, o que escrevem nos seus relatórios, são seguidos por vários atores internacionais, não apenas internamente, são seguidos por agências de notação de rating, são seguidos por investidores, são seguidos por outras instituições financeiras que emprestam dinheiro a Cabo Verde, inclusive ao setor privado cabo-verdiano, pelo que o que colocam nos seus relatórios, o que afirmam sobre o país, tem essa importância lá fora, que ultrapassa, digamos, a importância que nós estamos a atribuir neste momento no contexto das dinâmicas políticas. Feito esse introito, é de todo desejável que internamente nós evitemos envolver essas instituições em disputas político-partidárias internas. Ninguém ganha, mesmo que a curto prazo haja um ou outro ganho político, a longo prazo o país não ganha. Mas se houver derrapagens orçamentais, essas derrapagens não deverão ser denunciadas? Deverão ser, sim, mas há formas de se fazer isso sem mencionar, sem envolver a instituição internacional. O atual governo tem toda a legitimidade. Aliás, eu espero, e os cabo-verdianos esperam, que caso tenham detectado práticas menos boas, práticas, por exemplo, de reporte financeiro diferenciado do que foi comunicado a outras instituições internacionais, os cabo-verdianos estão à espera de serem informados por uma questão de transparência e mesmo que se tomem as medidas apropriadas do plano institucional. Há instituições internas, como a Inspeção-Geral de Finanças, o Tribunal de Contas e, se houver matéria para tal, a Procuradoria-Geral da República. Portanto, estamos à espera que o Governo seja responsável, seja coerente em termos de cumprimento da legislação dessa matéria, que, em havendo indícios, efetivamente, de mau registro contabilístico de operações financeiras do Estado, que se tomem as medidas apropriadas. Inclusive, se houver matéria, que se acione as instituições competentes, como eu referi há pouco, designadamente o Tribunal de Contas e a Procuradoria-Geral da República. O que apelamos primeiro ao Governo, segundo aos partidos em sede do Parlamento, é que este processo seja feito de forma tranquila, de forma serena, de forma responsável e com sentido de Estado e utilizando os canais apropriados. No diálogo institucional entre o Estado de Cabo Verde e as instituições internacionais pode haver divergências, que é normal. O Governo tem a responsabilidade de defender o que é o interesse do país, e aqui pode haver divergências de interpretação do que é interesse do país, isso é absolutamente normal, mas penso que isso deverá ser feito pelos canais próprios, pelos canais até diplomáticos e a canais suficientes para este efeito. O que devemos evitar neste momento é a espetacularização da governação do país de um lado e a espetacularização do debate político. Apela-se ao governo de um lado e aos partidos políticos, o PAICV e o MPD na oposição e ao CID também, embora ao CID temos assistido um menor envolvimento nessa polémica, mas apela-se a um certo sentido de contenção, a um certo sentido de Estado, para evitar arrastar para esses debates internos questões relacionadas com outras instituições, com instituições internacionais que são parceiras de desenvolvimento. Repito, o país não ganha com este envolvimento dessas instituições nesse debate político partidário. Euridice. Muito boa noite, Marco. Boa noite, Paulino.
Queria saudar também a todos que nos assistem a partir de casa, quer no país, quer na diáspora. Marco, eu acho que nós estamos num momento que é sensível, porque o momento de transição de poder leva sempre a algumas situações que podem ser inusitadas. Teria sido talvez assim em 75, teria sido também assim em 1991, foi assim em 2001 e a mesma situação de alguma suspeição em relação ao comportamento ou à cumplicidade, quer da cooperação internacional, quer das instituições nacionais com governos ou com partidos num determinado momento no governo, também aconteceu no período, por exemplo, dos 15 anos da governação de José Maria Neves. Quando houve transição em 2016, havia também um conjunto de alguma suspeição, de alguma cumplicidade de instituições nacionais com partido no governo. O que acontece neste momento, que é muito inusitado e que é preocupante, é o envolvimento de instituições desta natureza, como o FMI. Não me ocorre que em algum momento histórico de Cabo Verde tivesse havido envolvimento de instituições com peso, como o Banco Mundial, como o FMI. E nós temos que fazer essa advertência, por quê? Porque nós temos essa complexidade que é a nossa situação socioeconómica, as formas de financiamento do desenvolvimento, essa necessidade de uma boa relação com os parceiros de desenvolvimento e mesmo a percepção que a sociedade também tem do comportamento dos atores políticos. Sabemos que há eleições, os momentos eleitorais são competitivos, mas a população espera que, após o exercício da cidadania, após o envolvimento no processo e no embate eleitoral, que as instituições entrem no seu normal funcionamento. Mas eu percebo o que é que está a acontecer. Normalmente, nessas fases de transição de poder, há sempre essa preocupação e essa também, se calhar, algum resguardo, porque ainda não sabem como é que a casa está, o que é que estão a herdar, então há sempre algum acautelamento com o que podem herdar. Mas até aqui, tudo normal. O que não é normal é, de facto, o envolvimento de instâncias outras, das quais até dependemos. O nosso bom comportamento, o nosso bom relacionamento depende para o desenvolvimento de Cabo Verde. E isto é de extrema importância. Temos que atender, primeiramente, as nossas relações, não só cá dentro, em casa, mas também a imagem que queremos passar da responsabilidade dos nossos atores políticos, do comprometimento nacional com toda uma agenda de desenvolvimento. E há um outro elemento que não é um pormenor, que eu acho que deva também ser tido em consideração, porque, por vezes, os perfis de liderança também têm estratégias próprias de comunicação política. Só que nós estamos, neste momento, numa fase em que os líderes envolvidos de determinados setores devem começar também a assumir uma comunicação muito mais institucional. Então, aqui é que tem que haver um certo compasso, mas há necessidade também de dar tempo ao tempo para que as pessoas comecem a assumir uma postura muito mais institucional, uma postura de estadistas, porque aqui nós não temos outsiders, portanto, aqui não temos anti-establishment. Portanto, temos pessoas que são chefes de executivos, pessoas que são membros de governo, pessoas que estão a liderar a governação do país. Já não são antissistema, já são parte da elite da governação nacional. E então, a sociedade no seu todo espera o bom desempenho do governo. Eu, em particular, desejo que este governo, que tomou posse recentemente, tenha o melhor desempenho possível. Por quê? Porque desse desempenho depende a vida de todos nós. Ninguém deseja o mal para o governo, ninguém deseja uma calamidade total ao país, de maneira que todos nós, enquanto sociedade, lá onde estivermos, estaremos a dar a nossa contribuição
e auguramos o melhor desempenho, as melhores realizações, saúde e tranquilidade na ação governativa e de todos os atores também, particularmente da oposição, porque a oposição é fundamental para a democracia. Nós estamos num contexto de democracia em que todos os atores têm o seu papel e devem sentir-se livres para desempenharem as suas funções, as funções que foram sufragadas pelo povo. Portanto, o povo ditou regras claras. Um partido fica num lugar, o outro fica no outro lugar. A partir do momento que um partido assumiu um lugar, tem que ter um comportamento que é o comportamento esperado. E, sobretudo, assegurar a tranquilidade de Cabo Verde, porque aqui Cabo Verde deve ser o baluarte de tudo isto. Na discussão, nas duas sessões parlamentares que foram bastante intensas, o Primeiro-Ministro traçou um quadro financeiro péssimo, muitas dívidas que herdou do anterior governo. Isso não terá consequências na implementação das políticas que o Executivo Francisco Carvalho quer implementar, ou o orçamento retificativo corrige estas falhas? Mais uma vez, vamos olhar para a história. O discurso que eu chamo o discurso do cofre vazio é um discurso que é recorrente no tempo e no espaço, que não é apenas aqui em Cabo Verde. Em todas as democracias em fase de consolidação, sempre que há uma mudança de partido no governo, há esse discurso do cofre vazio. Nós tivemos isso, seguindo o raciocínio da Eurite, nós tivemos isso em 91, tivemos esse mesmo discurso em 2000, tivemos em 2016 e estamos a ter agora em 2026, por duas razões. A primeira é que, efetivamente, nos anos pré-eleitorais, há uma tendência, que não é apenas aqui em Cabo Verde, repito, há uma tendência de aumento dos gastos do Estado. Isso já está detectado e aqui em Cabo Verde não foge a regra. Mas não deveria ser. Não deveria ser. Não deveria ser e espera-se que os atores políticos começam a caminhar no sentido de uma maior responsabilização na aplicação dos recursos do Estado, sobretudo em anos pré-eleitorais. Aqui em Cabo Verde nós assistimos isso em 2025, assistimos no primeiro trimestre de 2026, mesmo às vésperas das eleições, eram evidentes sinais de aumento dos gastos públicos. Até que ponto os cofres estão efetivamente vazios? Aqui não temos os números ainda exatos. O Sr. Primeiro-Ministro fez a afirmação, a Sra. Secretária de Estado das Finanças, os cabo-verdianos estão à espera que efetivamente haja uma investigação profunda, porque em havendo indícios próprios relativamente a essa matéria, coloca dificuldades de funcionamento do Estado e de cumprimento, de execução do orçamento. Ou do próprio programa do Governo também, não é? Coloca alguma dificuldade em termos de cumprimento do programa do Governo e isso é um facto. Agora, o que é que se espera é que efetivamente haja consequência. Porque não basta fazer essa denúncia e depois não haver consequência. Nós temos cada vez mais que acelerar o passo rumo a uma democracia mais madura, mais estável, mais democrática, mais transparente e mais consequente no sentido de responsabilização dos atores políticos. Nós não podemos, a esta altura do nosso estágio, da nossa democracia, continuarmos a ter esse discurso sempre que há uma mudança de governo, mudando apenas os atores, digamos, dentro do sistema. Aqui é expectável que venha a haver alguma dificuldade em termos da implementação do programa de governo, a julgar pelos dados informados. Por isso que eu perguntei se o orçamento retificativo não corrige estas falhas. Dá alguma margem de manobra, mas eu acredito que não tanto. A margem que, digamos, não se espera que em 6 meses, já nos próximos 6 meses, o novo governo já consiga reunir todas as condições para implementar todo o seu programa. Tanto é que o seu programa é para um mandato inteiro. Claro. Portanto, nós temos aqui também que calibrar as expectativas dos cabo-verdianos para não se esperar que nos próximos 6 meses o governo terá de cumprir já o que prometeu durante a campanha eleitoral. Não é assim que as coisas funcionam. As promessas são para um mandato inteiro, mas é provável que efetivamente o governo tenha alguma dificuldade no plano macroeconómico para nos próximos 6 meses dar sinais muito efetivos de cumprimento da sua proposta eleitoral. Eurite. Eu vejo aqui a necessidade, sobretudo, de observar o que é que diz o próprio orçamento retificativo. Eu estive a fazer a apreciação, não vi nada que pudesse chamar a atenção pela negativa, independentemente de que partido ganhou eleições, teria sido necessário esse instrumento, até para adequar aos compromissos, e neste momento
Eu até constatei que, da parte do novo governo, há continuação de alguns compromissos que faziam parte até da legislatura anterior, e isto é positivo. Portanto, essa continuidade e tranquilidade, embora pudesse ser um orçamento com algum cuidado maior, mas as circunstâncias e o tempo... Quando falas de orçamento com cuidado maior, isto quer dizer o quê? Algumas outras questões que podiam ser acauteladas, mas que podíamos entrar em detalhes em função das questões que podem ser aqui abordadas. Mas dizia que, no seu cômputo geral, eu não entendi que pudesse haver algumas coisas que pudessem ser mais apreensivas para quem esteja de fora e não com a mão na massa. Quem está com a mão na massa e, sobretudo, que saiu de umas eleições onde há compromissos que vão exigir despesas públicas avultadas, aí a preocupação é outra. Portanto, eu vejo que, neste momento, o governo tem uma apreensão, não é uma apreensão apenas em relação ao que teria encontrado, a herança do anterior governo. É uma apreensão em relação ao cumprimento dos compromissos. Porque, sobretudo, este governo tem uma proposta muito de redistribuição social, o que vai exigir despesas públicas. Então, neste sentido, a apreensão é como mobilizar recursos. A apreensão é como, sobretudo, trabalhar nessa dimensão de uma comunicação permanente. Sobretudo, o atual primeiro-ministro tem essa tendência de fazer uma comunicação permanente direta ao povo, essa ideia de que fala olhos nos olhos do povo. Então, essa preocupação em buscar uma estratégia de comunicação direta com o seu eleitorado, com a sua dimensão social, é extremamente isto que talvez esteja a gerar toda essa onda de suspeição, quase as coisas não corram na melhor maneira, caso não seja possível seguir um determinado rumo, caso haja alguma divergência de instituições outras, quer nacionais, quer internacionais, portanto, encontrar sempre um refúgio, uma argumentação. Portanto, temos que ter essa atenção. Hoje a sociedade cabo-verdiana está tão madura que eu acho que quer nas ruas, quer nas conversas de cafés, quer nas universidades, as pessoas já começam a refletir. Havia muita ansiedade, havia muita preocupação se efetivamente as promessas feitas durante as campanhas seriam executáveis, mas já houve um sinal com esse orçamento retificativo, já houve um sinal que algumas iniciativas podem ser avançadas. Agora, muitas coisas precisam de mais reflexão e muitas coisas precisam até de ponderação e de cuidado até na estratégia de comunicação, porque mais do que propaganda é preciso governar. Um dos problemas que Cabo Verde enfrenta hoje em dia e que está também, é uma das soluções que Francisco Carvalho traz para o novo governo, são os transportes marítimo e aéreo. E uma das soluções que o governo apresenta é a redução das passagens. O governo anunciou uma implementação de uma tarifa única, quer para transportes marítimos de 500 escudos e transportes aéreos de 5.000 escudos, e com entrada em vigor já a partir de 1 de janeiro de 2027. E há dias ouvimos o Ministro dos Transportes, o Ministro do Mar, a dizer que foi criada uma equipa técnica que irá, nos próximos 100 dias, avançar com uma solução. Mas ainda não entendi esta matemática. É um modelo viável? Como é que isto vai funcionar? Como é que... E sabemos que o custo dos transportes é extremamente elevado e com a flutuação do mercado externo, do preço dos combustíveis, enfim. Qual é a matemática que nós temos para estas soluções? Vamos olhar para isto a dois níveis, Marco. Antes das eleições, eu faço esse sublinhado, eu escrevi um post também a argumentar que o tema não estava a ser debatido com a profundidade que exige, que o debate estava apenas a nível do preço, se é sustentável, se não é sustentável, qual é o efeito sobre o orçamento do Estado. Portanto, é como se estivéssemos aqui a discutir com o motorista o preço de uma corrida, quando ainda não sabemos para onde vamos e qual é o caminho que vamos seguir. O debate sobre o assunto dos transportes interilhas, e aqui em particular o transporte interilhas marítimo, deve ser muito mais profundo do que meramente o preço. Deve começar pelo modelo.
qual é a visão que se tem para a questão do transporte interilhas. Eu tenho definido até que Cabo Verde deve dar um passo ainda mais ousado em assumir o direito ao movimento na Constituição da República como um direito dos cidadãos num país arquipelágico que nós temos. Não é uma questão de pormenor. Porque caso nós optarmos por assumir isto como um direito, reequacionamos o papel do Estado em garantir este direito e já questões como sustentabilidade, viabilidade, têm de ser vistas numa outra perspectiva quanto ao seu impacto económico, social e humano sobre as populações. Deve começar aí. Depois nós temos que definir qual é o modelo. Eu tenho dito desde 2017, e volto a repetir, o modelo que neste momento está em funcionamento em Cabo Verde de transporte marítimo é estruturalmente errado, deficiente. O Governo já disse que este modelo iria ser revisto. O Francisco Carvalho disse isso durante a campanha eleitoral. Mas esse modelo, só para concluir essa parte, este modelo é errado, é ineficiente, não conseguiu resolver o principal problema de transporte marítimo em Cabo Verde, que é a previsibilidade. É isso que nós temos que ter em mente. Qualquer modelo, para ter impacto sobre a vida das pessoas, tem que ser, primeiro, previsível, depois acessível e seguro. Previsibilidade é o principal elemento. Hoje nós não sabemos quando é que temos um barco em São Nicolau, quando é que temos um barco na Brava, e quando nós não sabemos, tem um efeito inibidor sobre toda a atividade económica do país. Não há investimento suficiente porque constitui um fator de risco, portanto, a previsibilidade deve ser o objetivo central de qualquer modelo de transporte marítimo em Cabo Verde. Este é um ponto. Há um outro aspecto. O modelo atualmente existente mistura numa espécie de salada russa um sistema de transporte subsidiado com um sistema de mercado livre. E isso que as pessoas, às vezes, os telespectadores lá em casa, às vezes não podem não estar cientes, isso custa dinheiro ao Estado. Do modelo que inicialmente se previa gastar cerca de 400 mil contos em subsídios, no orçamento de Estado para 2026 estávamos a quase 800 mil contos de subsídios por conta dessa distorção. Vale dizer, não vou entrar nos pormenores, mas matematicamente é muito simples explicar a relação entre os 800 mil contos e essa opção da política que foi permitir um modelo subsidiado a funcionar junto com o modelo de mercado livre. Não vou entrar neste caminho. Por que é que eu toco neste ponto? Para mim, eu só posso calcular e avaliar se os 500 escudos são viáveis ou não se eu souber qual é o modelo. Porque eu só posso calcular, eu tenho que saber qual é o custo. E eu só posso calcular o custo se eu tenho a resposta qual é o modelo. Ora, dito isso, quer antes das campanhas, nem o MPD, nem o PAICV debateram com profundidade essa questão do modelo de transporte marítimo. O debate situou-se mais a nível dos 500 escudos. E mesmo agora, com o atual governo, os anúncios que eu tenho ouvido são um bocado ou pouco claros ou até contraditórios. Nós temos o ministro do Mar a dizer que o governo vai cumprir contrato, nós temos outros membros do governo a dizer que vão rever o modelo. Então, passa a impressão que ainda não há uma ideia muito clara do que é que vão fazer com a situação que temos hoje. E aqui o anúncio do Sr. Ministro do Mar a prometer a introdução da tarifa de 500 escudos já a partir de 1 de janeiro de 2017, suscita-me muitas reservas. Porque se quiser fazer um trabalho técnico, um trabalho sólido, robusto, o primeiro passo deverá ser compreender o que temos hoje. Deverá ser fazer um diagnóstico. Mas se calhar ele convoca esta equipa que irá apresentar o relatório. Um diagnóstico desta natureza, porque há muitos níveis que nós temos que analisar. Para um trabalho bem feito, o nível jurídico, contratual. Repare que houve uma denúncia pública de que o contrato assinado, afinal, é diferente do contrato aprovado em Conselho de Ministros. Eu até estranho que a Procuradoria-Geral da República nunca tocou no assunto. Quer-me parecer que poderá haver material aqui para investigação, porque assinou-se um contrato diferente do contrato oficialmente aprovado no Conselho de Ministros e que foi publicado no Boletim Oficial. Portanto, há necessidade de fazer uma investigação no plano legal. Quais são os deveres e direitos dos atores envolvidos no modelo de concessão que nós temos hoje? Há necessidade de fazer uma avaliação profunda no plano operacional, no plano económico e financeiro, no plano social e até ambiental. Temos que começar a introduzir. Esta operação, se seguir a legislação do Código de Contratação Pública, não leva, na menor das hipóteses, não leva menos de 6 meses, só para se conhecer a situação que se tem hoje, se quiser fazer um trabalho profundo que esta matéria requer. Portanto, até lá, depois de conhecer, para fazer opções de política, para desenhar o modelo, se for necessário, se a opção for desenhar um novo modelo ou fazer ajustes no modelo,
eu tenho sérias reservas se será possível introduzir a 1 de janeiro. Só para concluir, aqui há uma espécie de desfasagem entre o discurso político antes das campanhas e as opções do ponto de vista da operacionalização. Repare que o discurso político foi no sentido de 500 escudos, para referir apenas transporte marítimo, 500 escudos para todos. Mas, em termos operacionais, eu defendo uma discriminação, sobretudo a nível da renda. Não considero justo que uma pessoa com rendimento elevado pague os mesmos 500 escudos que uma pessoa de baixo rendimento. É uma questão de justiça, repare que esse subsídio vai ser pago pelos impostos dos cabo-verdianos. Se o discurso político tivesse sido as pessoas de baixa renda vão pagar no máximo 500 escudos, a operacionalização seria muito mais fácil e muito mais rápido, porque nós já temos um mecanismo que é o cadastro social único. Bastaria introduzir um mecanismo que as pessoas inscritas no cadastro social único terão direito a viajar pagando no máximo 500 escudos e depois faz os acertos em termos de subsídios com as empresas. Mas não se tendo feito essa clarificação durante a comunicação política, das duas umas. Ou terá que cingir-se ao que se prometeu politicamente e assumir o custo económico e operacional desta opção, ou se vai ajustar o discurso político para o que a realidade e o pragmatismo aconselharia e assumes o custo político dessa diferença. Portanto, aqui há alguns desafios que o apelo é que é uma matéria muito complexa. Se eu tivesse que eleger uma prioridade de governação deste país neste contexto, seria transportes interilhas, mas requer uma abordagem profunda, serena, calma, responsável, pragmática, mas ao mesmo tempo sustentável ao longo do tempo. Eurico, já percebeste esta matemática, como é que estes preços unificados irão funcionar com o novo transporte marítimo, com a entrada em vigor desta tarifa única a partir de janeiro de 2027? Paulino, eu gostei muito da ideia de direito à mobilidade. E, aliás, isso fez-me recordar a minha infância. Eu, quando era criança, tinha uma vizinha que reclamava sempre e dizia: mas eu tenho fé que um dia Deus vai me permitir sair de Cabo Verde, nem que seja para ir até a Ilha do Maio. Portanto, para ela, a Ilha do Maio era um outro país. E a Ilha do Maio é a ilha mais próxima da minha aldeia. Portanto, nós temos aqui ainda esse distanciamento devido à descontinuidade territorial. Eu, em princípio, acho que precisamos pensar profundamente a questão da coesão territorial, a questão, sobretudo, desse criar um território muito mais harmonioso, um território muito mais conectado. Eu vejo que há pessoas que nunca saíram das suas ilhas. Então, precisamos, de facto, fortalecer essa interligação entre ilhas. Em relação a todo tipo de debate que isso possa existir neste momento, eu deixo esse debate para especialistas, porque eu acho que nós precisamos fazer um debate que ultrapassa a questão meramente financeira fiscal, precisa também abordar outras dimensões importantes que o cabo-verdiano, vivendo em ilhas, precisa ter, e precisamos também ponderar outras questões que possam ser advenientes de toda esta narrativa. Mas, de facto, há uma outra mensagem subliminar aqui. Quando nós criamos tarifas únicas, eu vejo muito maior oportunidades de viagens para uma classe média. Portanto, eu tenho pessoas conhecidas que já começaram a fazer a calendarização das viagens semanais, de férias. Portanto, eu o ano inteiro aproveitar todas as férias, porque é uma oportunidade de viajar, que seja de barco ou de avião, nesse preço. Portanto, é uma oportunidade, exatamente, vai dinamizar o turismo local, mas também vai trazer aqui algumas questões para reflexão devido, sobretudo, às assimetrias sociais que nós temos, as assimetrias regionais que também existem, que pode, até medidas desta natureza, criar ainda mais um fosso enorme entre as nossas ilhas. Portanto, é preciso pensar isso do ponto de vista social, é preciso pensar isso do ponto de vista da coesão territorial, é preciso pensar isso do ponto de vista do desenvolvimento local, além do ponto de vista estritamente fiscal. Portanto, eu vejo que há muito debate só sobre a dimensão fiscal, as despesas públicas, quem vai pagar, mas nós precisamos
há questões que exigem uma reflexão e um comprometimento nacional. Eu penso que a questão da mobilidade interna, para além de externa, é fundamental, deve contar com o parecer de todos nós, porque a forma como as coisas estão a acontecer compromete até a competitividade do cidadão, das empresas, das instituições e do país. Portanto, precisamos criar soluções. A que ritmo, para quando, nessa urgência eleitoralista? Portanto, nós já saímos das eleições. Eu posso, se pudesse aconselhar este novo governo, diria que elegesse até prioridades de forma a poder ter tempo para ponderar algumas medidas e dizer, ok, eu vou avançar num primeiro momento com isto e depois avançaremos com outros, ainda que não consiga cumprir todos os compromissos de campanha, porque é difícil executar tudo que um determinado partido ou uma determinada candidatura proponha, mas que haja uma priorização, uma calendarização e um sinal que já deu um sinal que tem intenções de dar respostas, de executar as promessas de campanha, mas não precisa fazer tudo de forma tão atabalhoada. Há questões que exigem uma reflexão e eu, como parte da força produtiva da nação, que tem muitos anos e décadas à frente para trabalhar, há questões, e para pagar impostos, há questões que não me abstenho de comprometer, mas há outras questões que eu tenho relutância e que eu acho que devemos todos, enquanto sociedade, refletir e ver como é que a sociedade no seu todo pode se comprometer com o desenvolvimento de Cabo Verde. Não é só o governo, quem está no poder, que se compromete com o desenvolvimento de Cabo Verde. Somos todos nós. Então, todos nós, como participar de diferentes formas, temos também que ser envolvidos neste debate e temos que ver até que ponto há adequação do que se propõe. Já que falam em prioridades e pegando aqui numa frase da Euridice, que questões de comprometimento nacional. Reformas. Que reformas é que este governo terá que fazer nestes 5 anos? Eu já citei uma, que é a questão dos transportes interilhas, porque é um desafio que é estrutural e que acaba por tocar muitas dimensões do funcionamento do país. Toca questões ligadas ao desenvolvimento equalitário ao longo de todo o território. Nós temos hoje, repare que é um facto que nos últimos anos nós tivemos um crescimento global do PIB a uma taxa superior às médias anteriores. Estamos a crescer nos últimos 3 anos superior a 5% ao ano, o que é muito bom para uma economia como Cabo Verde. Mas quando vamos esmiuçar esse crescimento no plano territorial, já temos algumas dificuldades que nós temos que sublinhar. As ilhas não estão a desenvolver ao mesmo ritmo. E uma das razões prende-se com a tal imprevisibilidade e ineficiência dos sistemas de transportes interilhas. Portanto, para mim, esta é uma das reformas, por isso é que eu apelei a alguma calma, alguma profundidade em abordar essa questão, porque é efetivamente estrutural, é um desafio estrutural que nós temos em Cabo Verde. Esse é um aspecto. Um outro aspecto é o funcionamento do aparelho do Estado. Repara que há pelo menos 25 anos que eu sigo um pouco mais de perto a governação do país, que temos vindo a falar da reforma, modernização do Estado. Houve avanços, nós temos que reconhecer, quer no anterior governo do PICV, houve avanços em termos de modernização do Estado, quer nos últimos 10 anos no governo do MPD também houve avanços, mas eu penso que esses avanços não estão a ir num ritmo suficientemente acelerado, profundo, agregador e sistémico para se traduzir no benefício para o cidadão e as empresas que nós temos. Ainda temos situações até um pouco caricatas que nós enfrentamos quando dirigimos a administração pública. Não vou aqui citar casos, mas um dos meus passatempos é tomar nota dessas que eu chamo aberrações para o meu livro de memórias no futuro. Mas esse é um outro desafio. Se é menos difícil resolver a questão de transporte, acredite-me, eu penso que é um pouco mais difícil resolver essa questão da modernização do Estado, porque uma modernização efetiva deverá cobrir um ângulo que é a separação entre o nível político e o nível de execução técnica. Isso implicaria a despartidarização da administração pública. Foi uma das bandeiras do MPD antes de 2016, nas campanhas para 2016, não conseguiu, houve uma regressão, na minha opinião. Agora, também não deixou de ser uma bandeira do PICV nas últimas eleições.
Eu tenho sérias dúvidas que, efetivamente, ou o MPD estando no poder ou o PAICV estando no poder têm a vontade política e a coragem política para avançar efetivamente para uma despartidarização da administração pública. Não é uma dificuldade técnica. No plano técnico, é absolutamente simples avançarmos na direção da despartidarização da administração pública. Basta rever a legislação que cobre os cargos de confiança política, limitar os cargos de confiança política, portanto, que só devem ser preenchidos por nomeação direta, e tudo o resto remeter para concurso público, de preferência conduzidas por uma entidade independente. Portanto, no plano técnico, não é tão complexo darmos passos mais substanciais no sentido da despartidarização da administração pública, deixar naturalmente que o partido que vencer as eleições tem a sua agenda, tem o seu programa, tem os seus valores, tem as suas prioridades, isso é legítimo, e ele tem mecanismos para garantir que toda a máquina do Estado esteja perfeitamente alinhado com o seu programa, as suas prioridades. Isso é absolutamente legítimo. E nós temos legislação que permite isso. O que é que acontece? É que, infelizmente, a nossa democracia ainda é um bocado transacional. Já não é uma democracia... Bom, não vou exagerar, não é tanto, vou introduzir esta palavra de suavização, não é tanto uma democracia de bandeiras, de valores, é uma democracia um bocado cada vez mais transacional. Eu apoio o que é que me dás em troca. E isso cria uma situação que, não havendo uma diferença, não havendo diferenças ideológicas substanciais, não havendo bandeiras distintivas entre os diferentes partidos que sejam facilmente apreendidas pela população, portanto, usam-se outras moedas de troca. E a moeda de troca que os partidos políticos têm, infelizmente, são os cargos na máquina do Estado. Essa, para mim, é uma reforma que é necessária. O Cabo Verde não pode dar-se ao luxo de, a cada mudança de ciclo do governo, estarmos a começar do zero. A cada mudança, nós estarmos a perder memória institucional, nós estarmos a perder talento, há sempre uma dinâmica de troca, de substituições. Eu não digo que não deve haver, especialmente em casos em que as pessoas estiveram lá, não por perfil, está aí, não porque tinham um perfil para estar, mas dentro dessa lógica da democracia transacional que eu estou a apontar. Eu tenho poucas esperanças de que esta seja uma bandeira efetivamente assumida pelos dois principais partidos do ato do poder no sistema e no contexto que nós temos ainda de maiorias de um ou de outro partido. Portanto, essas duas reformas são importantes. Outras reformas, não sei se ainda vamos ter tempo, mas eu aproveito para tocar neste ponto muito rapidamente, Marco, que é a reforma do sistema de educação. Mais um ponto em que eu penso que o debate ficou muito na superfície. O debate situou-se a nível da gratuidade do ensino. No plano técnico, operacional, ainda há um outro elemento que deve ser considerado. A gratuidade da propina, apenas das universidades públicas ou das privadas. Um outro aspecto, como é que se vai trabalhar as outras despesas que não são propinas, que são assumidas por famílias de ilhas onde não tem universidade? Porque há uma questão de direito, há uma questão da igualdade de acesso à oportunidade que deve ser equacionado. Mas eu vou até deixar de parte essas questões no plano operacional, mas é uma questão de fundo. Que sistema de ensino que nós precisamos em Cabo Verde? Eu sei que a Euridice conhece a matéria melhor do que eu, mas eu estou a referir-me ao impacto das novas tecnologias como a inteligência artificial. Se nós formos comparar, e quem quiser, convido os telespectadores que nos assistem a pesquisar no Google as profissões que tendem a desaparecer por causa da inteligência artificial. Depois pesquisem nos sites das instituições de ensino superior em Cabo Verde, comparem estas listas com a oferta formativa que nós temos. A maior parte dos cursos que ainda as instituições de ensino superior estão a oferecer em Cabo Verde são em áreas que os cientistas estão a dizer-nos, são em áreas que tendem a desaparecer. Portanto, a questão de gratuidade ou não do ensino, eu penso que devia ser posterior a esse debate. Que ensino? E esta é uma deixa aqui para a Eunice, que foi Secretária de Estado do Ensino Superior. Que reformas é que o Governo deverá implementar e, já agora, se deverá passar também pelo ensino superior e não só? Marco, eu acho que... Bom, não preciso repetir algumas questões que aqui o Paulino disse muito bem, que são necessidades de reformas estruturais, a questão da própria reforma, a modernização administrativa, que é uma questão que deve ser transversal até o direito a serviço público de qualidade. Portanto, há um conjunto de questões que são transversais que é importante. O Paulino há pouco disse que se pudesse eleger alguma coisa que fosse excessivamente ou importante, seria a questão da conectividade.
eu, se tivesse que eleger algo, uma apenas, para este governo priorizar, eu diria a juventude, os jovens. Por que eu diria isso? Porque é preocupante aquele estudo, aquele inquérito do INE sobre as aspirações dos jovens. Portanto, 2/3 dos jovens querem sair daqui. 66%, segundo... 66, 2/3 querem sair daqui. E por que os jovens querem sair? Porque as suas aspirações são superiores àquelas que o país consegue oferecer. Então, se nós quisermos fazer alguma coisa para este país, é adequar as políticas públicas às aspirações dos jovens. Por que é importante a juventude? Porque nós estamos numa fase de envelhecimento precoce. Estamos a envelhecer antes de nos tornarmos um país desenvolvido. Normalmente, os países mais envelhecidos são os países que já são desenvolvidos. Nós ainda estamos em fase de desenvolvimento e já estamos num processo de perda acelerada da juventude. Perder essa juventude é descapitalizar o país. Então, precisamos harmonizar. É aqui que eu poderia deixar todos os meus impostos, na juventude. Toda a arrecadação minha que vá para a juventude. Portanto, por quê? Porque a juventude precisa, lá está, não só de acesso, precisa de permanência, precisa de qualidade da educação, desde o básico, desde o 0 ao superior. É preciso adequar toda a oferta formativa que nós temos, todo o nosso sistema de formação de competências em Cabo Verde. Precisamos tornar o cabo-verdiano competitivo. Não é quando aparece um cabo-verdiano para dizermos esse representa todos. Aliás, eu aproveito este momento para saudar os Tubarões Azuis, porque durante o Mundial eu fiquei tão feliz, porque os Tubarões Azuis não só representaram Cabo Verde no futebol, que eu adoro, como também representaram a excelência do cabo-verdiano. A forma como comunicaram, a empatia que geraram. Mas os Tubarões Azuis não representam o cabo-verdiano médio. Portanto, foi uma felicidade que aquele coletivo de 26 rapazes e a equipa técnica e todo o staff, por sorte, tivessem tido aquela competência toda reunida e tivessem a humildade de dignificar uma nação e projetar um país como o nosso. Mas não representam o mediano do cabo-verdiano. Portanto, precisamos pensar aqui quais são as competências que temos neste momento e que competências precisamos para o desenvolvimento. Voltando ao orçamento retificativo, eu fui lá xaretar, como dizem os brasileiros. O orçamento retificativo, encontrei lá coisas maravilhosas. Houve um reforço através da mobilização, da redistribuição, da rotação orçamental para reforçar a tal gratuidade do ensino superior. Eu acho que é uma medida positiva. A questão de pensar, mas aqui não é gratuidade do ensino superior, neste caso é isenção de propinas. É uma medida positiva, mas é preciso pensá-la, porque tem aqui neste momento, que é para as universidades públicas, as outras universidades neste momento já estão a questionar. Por exemplo, neste momento, a Unicef, que é a maior universidade pública, tem apenas 30% de estudantes bolseiros com bolsas. A partir de agora vai ter 100%. Há instituições do privado que têm 26%. Há instituições do privado que têm 10%. Há instituições públicas que têm apenas 4% de estudantes bolseiros neste momento. Portanto, significa que numa lógica de competição entre estudantes, apenas essa proporção conseguiram beneficiar de bolsas de estudo. A partir do momento que expandirmos as bolsas para todos os estudantes das duas universidades públicas, criamos um mecanismo de privilegiar os estudantes que estão no público. Evidentemente que as instituições públicas são instituições do Estado, não é? A entidade instituidora dessas instituições é o Estado. Portanto, o tratamento pode ser aqui com alguma medida de discriminação positiva, mas podemos ver também que há instituições outras que estão a fornecer um serviço público de ensino superior e muitas com boa qualidade em determinadas áreas científicas.
precisamos pensar também que o problema dos custos... Há pessoas que, eu já ouvi isso, pessoas a dizerem que agora é o Estado a suportar o ensino superior e o custo da formação dos estudantes. É falso, porque a propina representa apenas 1/4 das despesas da formação superior de um jovem. Há outras despesas que só as famílias é que estão para suportar. Então, nós precisamos, ainda bem que esse novo ministro é uma pessoa do setor, o Arnaldo Brito, e vai ter outras pessoas do setor a colaborarem com ele. Portanto, eu saúdo e parabenizo todas essas pessoas que são do ensino superior, que conhecem o ensino superior, que, sobretudo, conhecem as prioridades do ensino superior, conhecem as questões sociais que envolvem toda a dinâmica do ensino superior, a situação socioeconómica das nossas famílias, e podem criar políticas públicas adequadas. Eu digo sempre, Cabo Verde, eu digo não, alguém já disse que isto tudo é uma corrida de estafeta. Portanto, nunca nenhum governo consegue fazer tudo. Mas há coisas boas que alguns governos deixam que devem ter continuidade. Portanto, neste momento, o anterior governo deixa um instrumento fundamental, que finalmente foi concluído, que é um estudo sobre o financiamento das instituições de ensino superior. Já está concluído, com uma consultoria que demorou uma eternidade, financiada pelo Banco Mundial, mas foi elaborado por um dos 10 melhores especialistas desta matéria a nível mundial. Portanto, esse estudo tem lá um mapeamento total dos custos das universidades para pequenos estados insulares como este, dos custos das nossas instituições todas, do custo da formação superior para o país. Então, isto é importante. E há outra coisa que é fundamental, que também o anterior governo deixou, que é o Programa Nacional da Ciência, que deu muita luta criar um Programa Nacional da Ciência. Portanto, aquilo existe com toda a argumentação sobre a prioridade da ciência para o desenvolvimento do país, a prioridade da realização de investigação científica para a qualificação do ensino superior. E só para terminar aqui, eu diria, Marco, no orçamento retificativo está lá no mapeamento da tabela dos programas, está lá o Programa Nacional da Ciência com uma dotação orçamental de 550 milhões, ok? Está tudo bonitinho. Mas quando a gente chareta aquele 500 e tal, todo aquele dinheiro que está no Programa Nacional da Ciência é para os institutos públicos que realizam investigação dita científica em Cabo Verde. Institutos públicos no domínio da agricultura, no domínio do mar, no domínio da saúde pública. Zero escudo. As universidades em Cabo Verde têm zero escudos para a investigação científica. O orçamento do Estado tem zero escudos para a universidade científica, a investigação científica. Por que eu batalho nisso? Porque eu sou cabo-verdiana, eu estudo estas matérias, eu sei que o ensino sem investigação, o que você vai ensinar? Então, precisamos formar jovens, alinhar as políticas públicas para, em função das aspirações dos jovens, de quem precisamos formar, de quem precisamos, sobretudo, atrair para ficar aqui. Porque quando esses jovens saem, sobretudo saem também e contribuem para a questão demográfica. A questão demográfica, precisamos atrair, mas não é aprisionar os jovens em Cabo Verde, é criar um quadro de políticas públicas atrativas que favoreçam não só os jovens que estão ainda mais jovens, como os tais jovens adultos. Daqui fazemos parte deste grupo de jovens adultos, cada vez mais competitivos e com o olho no mundo largo. Ok? Portanto, precisamos criar coisas que ajudem esses jovens, essa população toda nossa, a pensar em Cabo Verde, a escolher ficar em Cabo Verde. Há uma questão que eu gostaria de... A nossa conversa já vai longa, mas há uma questão que eu gostaria de ouvir a vossa opinião, e em 2 minutos, e que para mim também faz parte do leque de reformas. É que eu ouvi o Primeiro-Ministro do Parlamento, durante a apresentação da moção de confiança, anunciar que vai promover um amplo debate sobre a institucionalização das regiões administrativas. Descodificando esta mensagem, isto quer dizer o quê? Vamos ter o dossiê regionalização de volta à mesa em 2 minutos. Bom, 30 segundos para dizer que este é um tema que já veio longe,
que nós precisamos voltar a colocar a questão da regionalização em cima da mesa. Isto é fora do debate público praticamente nos últimos 10 anos. Temos que voltar a colocar. Já gastei 20 segundos para dizer que este é essencial. E Francisco Carvalho foi autarca e sempre defendeu esta questão. Portanto, absolutamente de acordo, e eu congratulo-me com o Sr. Primeiro-Ministro a fazer esta afirmação, a demonstrar essa intenção de voltar a colocar este tema sobre debate público. Entretanto, os primeiros sinais não são tão encorajadores e vamos olhar para a Constituição do Governo, Marco. Nós temos dos 18 membros do Governo, 4 ilhas não estão representadas. Portanto, dos 18 membros do governo, não há evidências que tenha havido, durante o desenho do governo, uma preocupação com o critério de representatividade territorial. Portanto, este sinal não é tão encorajador. Eu espero estar errado, desejo ardentemente estar errado, mas não é um sinal encorajador que efetivamente o Sr. Primeiro-Ministro tenha essa preocupação em termos de dar passos substanciais no sentido da descentralização, da regionalização, nessas matérias que são absolutamente importantes e urgentes. E eu completo os meus 2 segundos para sublinhar este ponto. Porque é que eu defendo que são importantes? Porque este desenvolvimento macroeconómico que os indicadores estão a mostrar estão a mascarar uma realidade em que há diferenças de ritmo de crescimento económico e de desenvolvimento muito, muito substanciais entre as ilhas. Portanto, é uma questão já é uma questão eu diria, estrutural. A discussão, não apenas discussão, implementar políticas, medidas efetivas de regionalização, de desconcentração e de descentralização antes que seja tarde demais, antes que tenhamos situações como as ilhas ditas periféricas, não gosto do termo, mas uso agora nesse contexto para facilitar, que cheguem numa situação em que já não é possível recuperar determinados setores, determinadas atividades dentro dessas ilhas. Eurito, 51 anos depois da independência já deveríamos estar com um dossiê da regionalização mais bem composto, digamos assim. Marco, eu costumo dizer que tenho vaidade em dizer que eu sou uma mulher rural, sou uma mulher do campo e para mim é constrangedor ver a situação do campo, do interior em Cabo Verde. Não só o interior da Ilha de Santiago, o interior da Ilha de Santiago, aqui dentro desta grande ilha, aqui nesta região tão importante, tem índices tão... É constrangedor. Portanto, é constrangedor ver a situação como vivem as famílias no interior. Eu vou muito ao interior da Ilha de Santiago por deveres de família, eu vou a outros sítios para conhecer e cada vez que eu vou eu fico numa situação constrangedora, porque eu não consigo imaginar como é que uma ilha que já produziu tantos quadros, que já deu tantos filhos para contribuir para o desenvolvimento deste país, é aquela, e sobretudo aquela região com piores índices de desenvolvimento aqui no país, onde as pessoas, a dignidade das pessoas, a forma como as pessoas vivem ainda é complexa. E pegar aqui a questão da agricultura, já que estamos nesta época das águas, desejar boas águas aqui para o país, não sei como é que vai ser a nossa previsão, mas desejar boa época das águas também para toda a gente. Mas a questão da agricultura é um dos dossiês também mais sensíveis, que não houve avanço, até da governação anterior, não houve avanço. Muito pelo contrário, houve retrocesso. Então, o setor da agricultura precisa de uma efetiva modernização. Não houve, sobretudo, uma recomposição da estrutura agrária. Eu vou ao interior, vejo gente que é da geração dos meus tios para cima, no campo. Portanto, perdemos a população jovem no campo. Quem está a trabalhar no campo é gente ainda que era do tempo dos meus avós e dos meus tios mais velhos. Então, precisamos, efetivamente, modernizar a agricultura. Isto não faz ciência e não se faz só com a ciência do INIDA. Precisa fazer-se com a ciência das universidades. Precisa fazer com o smart farming, agricultura inteligente. Portanto, há um conjunto de dimensões aqui que são interessantes, mas que são, do ponto de vista social, importantes. Porque a mão de obra
do campo é fundamental para a nossa sustentabilidade, sobretudo do ponto de vista do nosso equilíbrio alimentar, mesmo em relação à empregabilidade. Quantidade de mão de obra no campo que perdemos. Por causa do quê? Já ninguém tem inspiração de ficar nesse interior como está. Então precisamos regressar ao interior. Não é regressar fisicamente, é regressar mentalmente e trabalhar para desenvolver o interior. Porque as políticas públicas ainda não chegaram ao interior. Não é interior só da Ilha de Santiago, é todos os interiores do nosso Cabo Verde. Em Santo Antão está um bocadinho mais desenvolvido porque há esse ecoturismo, há coisas maravilhosas, mas a atividade produtiva é muito... coisas que não modernizamos. Assim, portanto, continuamos a cavar o chão e com a enxada. Rapidamente, Euridice, a situação em Santo Antão, há comunidades que chegam a ser dramáticas. A questão da falta, lá nem se coloca agora a questão do custo da mão de obra. É uma questão da falta de mão de obra. Já o setor da agricultura e da pesca, em Santo Antão, está a degradar-se em termos de contribuição para a economia a um ritmo que é altamente preocupante. Eu não queria... Sim, mas é triste isto. Eu digo isso porque eu sou do interior da Ilha de Santiago, eu fico preocupada, eu vou lá, vejo seres humanos, pessoas, numa situação, depois eu digo, tantos quadros e ninguém faz nada. Ninguém faz nada. E para fechar a nossa conversa, o Paulinho Dias é coautor de um artigo publicado num livro que se chama The Blue Economy in Africa Coastal Communities, o primeiro volume, não é? Assim, muito rapidamente, que pinceladas ou que pistas é que este livro nos deixa para a conservação marinha e também para a economia azul? Muito obrigado, Marco. O capítulo de que eu sou um dos coautores neste livro sintetiza um pouco os resultados da minha pesquisa para o meu doutoramento, que debruça sobre como é que os investidores no turismo costeiro aqui em Cabo Verde estão a olhar para as questões ligadas às mudanças climáticas e aos riscos que representam. Eu quis tentar perceber até que ponto esses investidores consideram nas suas decisões de investimento os riscos associados às mudanças climáticas. Por que é que este assunto é importante? Nós assistimos durante a Covid o quanto o turismo aqui em Cabo Verde é altamente vulnerável a choques externos. E o turismo representa um quarto da nossa economia. A construção de um turismo resiliente a choques externos, em particular a choques de natureza climática, torna-se uma questão extremamente urgente, necessária para melhorar a resiliência, a força, a robustez da economia de Cabo Verde perante choques externos. As principais conclusões é que, primeiro, os investidores conhecem as mudanças climáticas, têm consciência do que é que estão a provocar as mudanças climáticas, têm consciência do impacto das mudanças climáticas quando acontecem, só que não estão a incorporar isso nas suas decisões de investimento. Não estão a considerar isto. E o meu argumento é que há um conflito de percepções. Os investidores têm uma percepção de rentabilidade do turismo a curto prazo e têm uma percepção do custo das mudanças climáticas a longo prazo. Portanto, há uma divergência de percepções no tempo e no espaço. Percebem a rentabilidade do turismo mais a curto prazo do que percebem o custo das mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, também percebem os riscos climáticos como algo lá fora. Portanto, há uma divergência temporal e espacial. E isso é que são, digamos, muito rapidamente as principais conclusões da pesquisa e que têm implicações em termos de desenho de políticas públicas que nós precisamos prestar muita atenção à forma como desenhamos políticas públicas para encorajar a construção de infraestruturas turísticas resilientes às mudanças climáticas. Esta é a principal mensagem que eu concluo a minha tese e o artigo que está no capítulo deste livro. E para dizer também que estiveste também envolvido com uma equipa de académicos da Universidade de Cape Coast, no Ghana, não é? Sim, eu estou a concluir o meu doutoramento na Universidade da Cape Coast, portanto temos vindo a desenvolver um ou outro trabalho académico. Este artigo também resulta numa colaboração com professores da Universidade da Cape Coast e também com o professor cabo-verdiano da Universidade de Surrey, o Dr. Manuel Alector Ribeiro. Temos vindo a aprofundar algumas discussões, sobretudo à volta desse cruzamento entre mudanças climáticas e investimento no turismo. Mas há outros temas também que nós temos procurado trabalhar, ligado às pescas, ligado até ao cooperativismo, como é que o cooperativismo pode se cruzar com as questões da promoção da economia azul. São temas que pensamos que são pertinentes para um país como Cabo Verde,
que enfrenta essas dificuldades, essas vulnerabilidades estruturais, mas também que tem esse desafio de se preparar melhor para as mudanças climáticas que já estão aqui. Portanto, eu tenho defendido que a preocupação de Cabo Verde não deve ser mitigação das variáveis que contribuem para as mudanças climáticas, mas é a adaptação do país aos efeitos das mudanças climáticas, e isso passa por ter um turismo resiliente às mudanças climáticas, sobretudo. Euridice, um sublinhado final. Deixo, sobretudo, aqui, Paulino, eu e o Paulino já somos amigos de 20 anos. 20 anos. Diria de outros carnavais, não é? 20 anos. Eu conheci o Paulino quando ainda estava a fazer o meu mestrado, depois fiquei em Coimbra para o doutorado. Então criámos, era no tempo dos blogs, e a partir daí até já fui à casa da mãe dele, em Fajã, Domingas Ventas. Portanto, eu queria sobretudo aqui enaltecer uma dimensão que é importante, que é o facto do Paulino ter optado por fazer um doutoramento numa universidade africana. Nós, muitas vezes, descartamos as relações com o continente, a mobilidade académica para o continente, mas olha uma vantagem tão grande de ele ter feito o doutoramento no Ghana, não só conhecer toda a diversidade durante... E deve ser um país extremamente interessante, penso eu. É assim, muito rico. Muito interessante. Eu já fui lá 2 vezes, mas não conheço praticamente nada, porque não saí de Accra. Mas, em todo caso, o Paulino já conhece o sistema social desses países da região e o acesso a ferramentas linguísticas, competências linguísticas em diferentes, portanto, em inglês e em outras línguas do continente, e línguas, portanto, em que se faz a ciência. Muitas vezes nós confinamos-nos aqui em Cabo Verde, entre Portugal e etc. Precisamos expandir as nossas relações. Eu permanentemente digo aos mais jovens, digo aos meus colegas académicos, para estreitarmos laços com países que falam outras línguas além do português. Até para desenvolvermos as nossas competências linguísticas, até para desenvolvermos as nossas relações académicas com académicos de outros grupos, e expandir o nosso network académico. Então, aqui enaltecer essa dimensão, no sentido de encorajar outros cabo-verdianos a procurarem alternativas de formação avançada em outras regiões, que não apenas nos universos universitários europeus, mas também criar mecanismos de circulação para outros campos científicos, e deixar uma palavra final de homenagem, de apreciação e de encorajamento da nossa seleção feminina de futebol. Infelizmente perderam hoje por 3-2. Mas Perderam hoje, mas isso faz parte. Isso faz parte, e é preciso dizer a Cabo Verde, nós, com apenas 8 anos de uma equipa federada, já estamos na CAN. Portanto, só foram 8 anos. As mulheres chegaram a CAN muito mais rápido do que a seleção masculina, que é a seleção dita principal. Portanto, em 8 anos já estamos na CAN. As meninas já perderam 2 jogos. Falta um que ganhemos. Espero que ganhemos o próximo jogo. Eu tenho lá uma afilhada muito querida, que é a Less Medo. Eu deixo um abraço especial a toda a equipa técnica, Anitta, Lúcia Muniz, as nossas jogadoras que são incríveis, Larissa, Vá. E Vânia ganhou hoje. Assim como conheço por dever de cidadã, assim como conheço muitos jogadores masculinos, eu tenho o dever também de conhecer as nossas jogadoras, porque estão a representar o nosso país num país que é onde nasceu o meu avô Quinto Marrocos, que está numa situação neste momento muito sensível, naquela região de Ceuta. Portanto, espero que a situação regularize-se, porque é uma situação humanitária que, enquanto seres humanos, temos que também ter uma relação de solidariedade com o que acontece, até porque somos cabo-verdianos e temos muita gente com vontade de circular pelo mundo, e muita gente no mundo, e alguns em situação irregular ou em situação mais complexa. Portanto, Euridice Monteiro e Paulino Dias, obrigado pela vossa disponibilidade e obrigado por essa conversa sobre o Estado da Nação.